Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo da playlist ManPages, vou começar a falar um pouquinho mais aí sobre um pouquinho de engenharia reversa, um pouquinho de assembly. Já faz um tempo que o pessoal vem pedindo vídeos desse tipo. A gente, de fato, é um assunto que nos interessa muito. A gente tem inclusive um treinamento sobre engenharia reversa e tal, que é basicamente o que a gente faz com mente binária. Justamente porque é um assunto bem legal e eu costumo focar na introdução, né? Eu gosto muito assim dessa parte do início, né? Para que seja criada uma base sólida, porque depois a pessoa aprende sozinho com muito mais praticidade, assim, né? Criando uma base sólida fica mais fácil o estudo. Então, assim, vou falar aqui sobre o NASM, que é um dos vários assemblers, né, compiladores assembly disponíveis atualmente, né, e eu estou aqui com a VMzinha de Debian, né, que fazendo um apt-get install NASM, você já tem a instalação dele rapidinho, tá aí, né, e se a gente olhar aí o conteúdo está lá, o The NetWide Assembler Project, né. Então, o que ele faz? Né? Ele compila um código que você escreve em Assembly, você escreve um código fonte em Assembly e compila utilizando esse carinha aqui. E eu vou fazer um código de exemplo, né, explicar um pouquinho, porque o NASM tem muita coisa, tem muito detalhe, claro, né, tem um assembler inteiro, tem todo um manual dele, tudo no site dele, que eu vou deixar aí linkado, vou deixar aí na descrição, né? Mas basicamente, mais importante assim, do que conhecer os recursos em si do compilador, isso claro que é muito importante, mas é conhecer a linguagem, né? O assembly, o que dá para fazer. Então é o seguinte, ó, só para um primeiro exemplo, né? Se a gente fizer um programa .c, eu vou chamar de sai.c. Né? Já até tenho um aqui pronto. Né? O que esse programa aqui faz? Né? Ele simplesmente inicia e retorna zero, acabou, saiu. Né? Só tem uma função que é a main. Né? Se eu compilar esse carinha aqui, opa, ele já existe, eu vou apagar e compilar de novo. Espera aí. Deixa eu só apagar qualquer coisa que seja sai aqui. Pronto. E agora eu vou criar um de novo aqui, sai.c, int main void. Ele vai só sair. Um return 0, saiu. Mais nada. É suficiente. Prontinho. E se eu executar, ele não faz nada e sai. Né? A gente sabe que os programas, na realidade, né, para fazer qualquer operação que envolva qualquer tipo de comunicação com o sistema operacional, isso é quase tudo, eles chamam umas funções do sistema operacional chamadas de syscalls, né, chamadas de sistemas aqui no Linux. No Windows a galera chama aí de chamada API do Windows, mas a ideia é a mesma. Né? Um dos programas que dá para a gente verificar quais foram essas calls que esse carinha chamou é o chamado strace. Deixa eu ver se ele tem aqui, já está instalado. Então se eu fizer aqui, ó, strace sai, eu vou ver como é que esse programa se comportou, né, do ponto de vista do sistema operacional. Então tem várias chamadas de syscall aqui, tem uma alocação de memória e tal, não sei o quê. E por último, tem uma chamada a uma funçãozinha exit group, né, e o argumento dela é 0. Isso daqui, só para vocês terem uma ideia, é justamente aquele retorno, né, que o Bash consegue capturar para ver se um programa foi executado com sucesso. Inclusive, se eu mudar isso aqui dentro, se eu colocar aqui return 1, por exemplo, que existe uma convenção, né, de que qualquer coisa diferente de 0 é erro, compilar de novo, executar e checar esse retorno, eu já tenho o retorno 1. Tá? Então isso seria um programa em C que faz isso. Né? Mas como é que seria esse comportamento em assembly? Né? Para isso eu vou fazer um sai.asm. Claro que a extensão não importa, isso aqui é Linux, mas vamos lá. E aí entra alguns conceitos. Né? O primeiro é que a gente vai criar um executável ELF, aqui no caso do Linux, né? Vai criar um executável ELF da estrutura dele. Né? Então, assim, a gente precisa
Não que precise, assim, um compilador até já entende isso sim, mas eu vou fazer questão de fazer, que é criar a sessão. O executável é dividido em sessões, né? Tem sessões de código, sessões de dados e outras sessões, né? Então, como a gente vai fazer um código aqui, eu vou justamente criar essa sessão de código, né? E como é que isso é feito? Como é que a gente chama aquela chamada, aquela syscall exit, para fazer um programa similar àquele outro que foi feito em C? Como é que a gente faria isso? É o seguinte, existe uma interrupção de software aqui no Linux, né, que é a interrupção 80. Ela serve para você chamar uma syscall, pedir eu quero que execute uma syscall. É um jeito um pouco antigo de fazer isso, tem uma forma mais nova, né? Mas de qualquer forma, para efeitos aqui de introdutórios, acho que vale a pena utilizar esse jeitinho aqui. E essa syscall, ela vai pegar essa interrupção, ela precisa do código dessa syscall. E o código dessa syscall você passa num registrador do processador, que é o EAX, o primeiro. Aqui eu vou criar um cara de 32 bits, então eu vou usar EAX. Se fosse 64 bits, seria RAX. Né? Então, antes de chamá-la, eu tenho que colocar EAX o número dessa syscall. O número dessa syscall exit, né? Ali o programa em C compilou utilizando o exit group, mas eu vou chamar exit mesmo, é syscall 1. Okay? E a sintaxe Intel de assembly, né, prevê que é da direita para a esquerda aqui, então assim, o operador, né, perdão, o argumento assim, de origem é o último aqui depois da vírgula, né, e o destino é o que está antes da vírgula. Então, essa instrução aqui na linha 3 vai mover o valor 1 para o registrador EAX. No registrador EBX, que é justamente a ordem, né, a gente coloca o retorno dessa syscall, que nesse caso aqui é o 0, para simular um return 0. Isso aqui, se a gente pudesse comentar aqui, ó, o comentário em Nasm é ponto e vírgula, né? Para a sintaxe do Nasm, seria um return 0 do C. Okay? Isso aqui já está quase pronto, né? Ele só vai dar um warningzinho, mas vamos dar uma olhada lá, para a gente ver isso funcionando. Né? Primeira coisa é compilar. Né? Gerar esse cara, eu vou criar um elf32, para isso o Nasm precisa dessa opção "-elf", que é o format, né? E é o sai.asm, o nome do código-fonte. Está aí, né? Já compilou. Se a gente olhar aqui o sai, a gente tem o sai.asm, files. Ó, a gente tem, esse aqui é o sai do C, né? Que já foi criado. Eu vou até apagá-lo para não ter confusão. É o binário compilado do sai do C. Aqui é o sai.asm, que é o código-fonte, né, que eu acabei de criar. Aqui é o sai.c, o código-fonte do programa em C, da versão em C. E o sai.eu, que foi gerado agora. Né? Então aqui ele está dizendo, ó, é um elf de 32 bits, né, relocável, ele ainda não foi linkado. Né? Por isso a gente precisa linkar esse cara aqui com LD. Aí eu vou chamar de sai.o. O LD, né, eu vou precisar colocar aqui uma opção deixa eu só checar qual é ela aqui, justamente para dizer que ele é de 386 aqui. Só lembrar aqui qual é a opção dele, que eu já não lembro. Deixa eu ver se eu tenho no meu histórico. Tenho aqui. "-m". Então, "-m", "-o", sai.o. Pronto. O único warning que ele deu aqui é que é o seguinte, né? A gente não conseguiu, ele falou assim, o LD, eu não encontrei um símbolo chamado start, underline start, né? Mas estou colocando por padrão, né, para esse endereço aqui, que é o endereço de início, de onde o código vai começar. Né? Isso já bastaria, né, para esse programa funcionar, mesmo ele não encontrando o símbolo, mas a gente cria também. Então, se a gente olhar no strace, né, é muito similar àquela saída do programa em C, com a diferença que lá a gente estava chamando a exit group, né? Na realidade o compilador, o GCC escolheu assim quando a gente compilou, aqui a gente está chamando exit mesmo. E tem uma diferença entre essas duas syscalls, né? O group serve para sair de vários processos também, aí tem que ver lá as diferenças exatas na documentação do Linux. Mas de qualquer forma, você vê que aquelas outras
aquelas outras syscalls, né, de alocação de memória e tal, não sei o que, nada dela foi chamado, porque a gente criou um programa em assembly. Inclusive, se a gente compilar aqui de novo o C, eu vou chamar de sci_c, sci.c, né? Só para comparar de novo, strace sci_c. Tá aí, ó, um monte de syscalls sendo chamadas aqui, né? Porque assim, ele abre a libc, ele precisa da biblioteca de C, é um binário que depende da biblioteca de C. Então se a gente olhar ele aqui, o sci_c, né, contra o sci_c ele depende da biblioteca de C, né, e aí do load, a biblioteca virtual do Linux e tudo. Né, e o sci nem é um executável dinâmico, não depende de nada. Por quê? A gente criou esse cara em assembly. Né? Então diretamente ele chama as funções do sistema operacional diretamente, chama o kernel diretamente, não precisa de nenhuma biblioteca para fazer isso por ele, certo? Então não é um executável dinâmico, não é um executável linkado com nenhuma biblioteca. Para a gente resolver aquele probleminha, digamos assim, do símbolo não ser encontrado, a gente pode declarar um símbolo aqui, que é o que o linker busca por padrão, que é um símbolo chamado start. A gente diz que existe um símbolo global chamado start, e aqui a gente o cria. É um label. Né? Então aqui a gente diz que esse label está global para que ele fique visível ao linker, né? E aqui a gente coloca o nome dele seguido de 2 pontos. Né? A gente vai ter agora, na hora que a gente compilar, LD está aqui. Não, eu vou ter que gerar de novo com o NASM, né? Para compilar de novo o código. Pronto, aí gerei um ponto .o, agora sim o link, aí já não tem mais o warning. Né? E o funcionamento é o mesmo, né? Ok? E esse carinha saiu. Tá? Então esse aqui é o básico do básico, assim, em cima de um ponto ASM, né, como criar um ponto ASM, que nesse caso aqui ele só sai. Da mesma forma, se eu quiser alterar, aqui, ó, aqui eu vou colocar aqui um comentário, valor do retorno da exit, né, e aqui, ó, código da syscall exit, que é 1. Se eu quiser alterar o valor do retorno para fazer um return 1, só alterar o comentário aqui para ficar coerente, e fazer de novo o processo aqui. Está lá o meu return 1, exatamente como a gente fez com o programa em C. Se eu mudar isso aqui para 0, opa, peraí. Vamos ver o que eu fiz aqui de diferente. Vou apagar tudo de novo aqui. Sai.o, sai. Checar como é que está o código. Ok. NASM. Gerei o ponto .o. Linkei com o LD. Agora sim, 0. Ali algum arquivo ele não recompilou, por isso não tinha dado 0 no início. Inclusive, se a gente olhar esse código, a gente vê que é exatamente isso. Ó. Exatamente o que a gente escreveu é o que está no código do SAI. Né? Coloca 0 em EAX, em EBX, que é o argumento, né? Coloca 1 em EAX, né? E chama a int80, que vai chamar essa syscall apontada por EAX, que no caso é exit, certo? Se a gente olhar o código do C, vou ter que fazer um pipeless aqui, porque tem muito código adicional ali que o compilador coloca para chamar a libc, alocar memória e tudo mais.
Tá vendo? Tem várias seções aqui nele, né? Seção init, mas tem a seção text, que é o start aqui, o que a gente precisa. E tem a main. Tá aqui, ó. Nesse caso aqui, o argumento, né, que é o return, vai ser colocado em EAX, né, e depois tem um hatch. O que acontece? A gente não vê a chamada aqui da syscall direto, porque não é o programa em si que faz, e sim a libc. Né? Então a gente teria que ir lá no código da libc e a gente não vai ver essa chamada diretamente, né, nesse programa aqui, só na libc mesmo. É ela que faz essa chamada. O programa, um programa em C, ele é como se fosse um cliente, né, da biblioteca. Assim, ele usa as funções da biblioteca, né, inclusive para funcionar mesmo. Assim. Então não dá para a gente ver isso diretamente. Né. Já em Assembly, a gente vê exatamente o que o programa está fazendo, essas calls que ele está chamando, né, as chamadas de sistema, e nesse caso é uma syscall, a syscall exit, certo? Bom, então é isso. Eu só queria falar um pouquinho do Najm nesse primeiro vídeo, para que ele fosse bem curto também. Depois eu vou fazer um outro vídeo, né, já fazendo um Hello World, uma coisa que vai exigir mais uma sessão, mais uma adição aqui nesse programa, né, e a gente continua, vamos ver até onde isso aí dá. Mas espero que vocês tenham curtido. Instala o Najm aí, né, faz uns testes, move diferentes valores, já tenta chamar outras syscalls. Né, você consegue no Linux, né, se você googlar, vou deixar um link aqui, onde tem uma lista, né, com todas essas calls do Linux e os seus números. Aqui são elas, tá vendo? Só que aqui não tem os números, né? Aqui tem só os nomes dela, aqui nomes e versões e tal. Mas tem um arquivinho aí no Linux que tem os números e tem um site também bem legal que eu vou deixar na descrição. Vocês vão poder ver todas essas calls, quais são os números delas. Vocês vão ver lá que a Exit é essa call de número 1 e tem outras calls, obviamente, para ler arquivo, para escrever, para falar com um monte de coisa, mapear a memória. Tudo que o kernel faz, né, através dessas syscalls tem lá listado. É isso, galera. Curte aí o vídeo, compartilha e, claro, se você está a fim de receber o próximo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo assim que a gente publicar a continuação dessa parte aqui, onde a gente vai fazer uma escrita em tela e tal, e vai explicar alguns conceitos melhor. Beleza? Um abraço então, até a próxima, valeu!